Fala pessoal do primeiro ano, tudo bem? Bom, tá todo mundo aí em casa, né? Vivendo esse isolamento social aí forçado, né? Por conta do Covid-19 aí. Espero que você esteja aproveitando bem o seu tempo para você poder fazer aí as suas atividades e a partir de agora incorporar aí na sua rotina a rotina escolar, que também é de suma importância para você continuar e dando sequência aí na sua vida escolar, beleza? E a partir de agora a gente entra aí com o conteúdo de inglês que você precisa também estar de olho, tá por dentro para poder dar sequência aí no nosso plano de ensino, beleza? Então fica de olho aí nos próximos minutos aí para você ir dando conta e correndo atrás aí do nosso conhecimento, beleza? Bom, a gente vai dar sequência lá na nossa apostila. Você pode pegar ela aí para você ir dando uma olhada. Pode pegar ela aí lá na página 25. Muito bem, querido aluno. Então essa daí é mais ou menos a página... Muito bem, querido aluno. Então essa daí é mais ou menos a página que você tem aí na sua apostila, né? Taking Responsibilities é o nome do capítulo 3 aí, que você está vendo. E a gente vai trabalhar aí agora esse seguinte texto que está logo aqui embaixo, ó. Vou tentar destacar ele aqui para você, ó. Responsibility is a powerful word. It implies the idea of being in charge of your actions, accepting them and dealing with their consequences. Então, gente, fala aí da responsabilidade, né? A gente que está aí vivendo num mundo num período, né, onde a gente precisa de fato tomar as rédeas das nossas responsabilidades, né? Tomar conta daquilo que é nosso, né? Para evitar essa pandemia dessa Covid-19 aí, né? Então, de fato, a gente precisa assumir aquela responsabilidade para a gente poder passar por esse período de uma maneira muito mais fácil, de uma maneira mais tranquila, para que as coisas fiquem mais harmoniosas, né? Podemos dizer assim. Voltando no texto aí, ó, diz: As soon as you start taking full responsibility of your life, you will experience joy and will be in control of some circumstances. É isso mesmo, gente. Quando a gente toma, né, as rédeas da nossa vida, né, quando a gente começa a ter as nossas responsabilidades, eu não tenho dúvida de que a gente consegue ser mais feliz, né? Fica mais fácil o nosso caminho, eu não tenho dúvidas disso, né? E tendo esse controle aí das circunstâncias, das consequências, a gente é capaz de fazer escolhas, porque a gente entende aquilo que vai acontecendo e sendo feliz, sim, porque a responsabilidade traz ao mesmo tempo felicidade e isso é muito bom, né? Dando sequência aí, temos essas 3 perguntinhas aqui embaixo, para a gente poder discutir também, olha só. At what age did you start being in charge of something? What was it? Então, quero que você escreva aí do lado com qual idade você começou a ter a responsabilidade de alguma coisa. Seja aí, cuidar do seu animalzinho de estimação, por exemplo, passando aí pelos seus estudos, ou até mesmo dentro de casa, às vezes cuidando de alguém mais velho, não sei. A segunda pergunta, which responsibilities do you take on a regular basis? Então, quais são as responsabilidades que você tem hoje aí na sua regularidade, naquilo que você faz? E a terceira, from now on, what are your priorities? Which responsibilities should you take to accomplish them? Então, quais são as suas prioridades daqui, né, a partir de agora? Quais são as responsabilidades should you take to accomplish them? Então, quais as responsabilidades o que você tem que fazer, né, para poder conseguir chegar aí aos seus objetivos? Faça essa rápida reflexão aí e aí a gente vem na sequência com o restante, tá certo? Pode fazer aí. Pensou aí? Pois é, né? Ao mesmo tempo é fácil, mas é difícil também a gente poder mensurar isso tudo na cabeça da gente, né? De fato, é um processo. Voltando aí ao texto agora, porque agora a gente já pega lá na página número 26, que você está vendo aí, a trabalhar esse dar e vir aí, essa seção aí, que a gente vai falar especificamente
dessas duas técnicas que eu já destaquei aí, que são as técnicas de leitura, de skimming e de scanning. Primeira coisa que eu preciso dizer para vocês, gente, é que essas duas técnicas são técnicas rápidas de leitura, tá? Então a gente aplica essas duas técnicas aí de uma maneira muito rápida. E pra gente que está se preparando lá no futuro para fazer provas de vestibular, as provas do Enem e até mesmo outras provas, a gente precisa assim começar a desenvolver uma certa velocidade para poder executá-las. E o bacana dessas técnicas é que elas são válidas para qualquer tipo de prova que você vai fazer, mesmo que seja uma prova na língua portuguesa, tá? Então, olha só, a gente tem esse quadrinho aqui, o Watch Out, que diz assim: Skimming and scanning are simple techniques to help you gain time while reading and looking for information to answer questions correctly. Então foi o que eu falei. São técnicas que a gente vai usar e são simples essas técnicas para poder responder as perguntas de uma maneira mais fáceis, tá? No próximo vídeo eu vou dar uma explicação melhor de como funcionam cada uma dessas técnicas, a do skimming e a do scanning, beleza? No capítulo anterior, dando sequência aqui já, nós trabalhamos aí com os cognatos. Vocês estão lembrados disso, né? E aí a gente falou lá que existem os cognatos, que são aquelas palavras que têm a mesma raiz de alguma palavra dentro da minha língua materna, então no caso o português, por exemplo, e esses cognatos são chamados de cognatos reais, ou então de cognatos verdadeiros, mas também existem aqueles cognatos que são falsos. Então vocês vão dar uma olhada nesse exercício aí, ó. Esse exercício 1 aqui, ficou meio ruim aí. Vocês estão escutando um barulhinho de cachorro aí? Pois é, mas é o Evaristo que está aqui do meu lado, latino, tá? Então, olha só, vocês vão analisar essas palavras que estão aí e vocês vão julgar, colocando um C se são cognatos ou F se são falsos, ok? E logo na sequência vocês vão ler esse texto que está aí na apostila e depois a gente conversa sobre ele, beleza? Muito bem, gente, vamos à correção do exercício aí, que já está aí na sua tela. Então nós temos aí maturity como um cognato real, actual, um cognato falso, college, um cognato falso, class, falso, lesson, correto, program, correto, improve, falso, create, correto, saving, false, current, falso, parents, falso, habits, correto, grains, correto, e plenty, falso. Gente, como eu falei lá no início, quando a gente estudou os cognatos, de fato, para eu poder acertar os cognatos, saber se ele é um cognato falso ou um cognato verdadeiro, de fato eu preciso saber e estudar cada vez mais, ter mais contato com a língua para eu conseguir fazer e ter um acerto maior. Então, segue a dica, quanto mais você estudar, melhor para você. Beleza? De volta à apostila aí agora, temos esse texto aí, ó. How to Grow Up and Be an Adult, by Crystal Wood. Gente, esse texto que está aí nessas duas colunas, vocês vão perceber que apesar dele ser um texto longo, né, ele é um texto que não tem uma grande quantidade de palavras difíceis para poder entender e interpretar, né? Ele traz aqui, ó, no seu título aqui, ó, How to Grow Up and Be an Adult. Então, como crescer e se tornar um adulto. E aí, lembra que eu falei com vocês que quando a gente bate o olho num texto como esse daqui, a gente precisa ficar de olho em alguns elementos. Se vocês perceberem, ó, durante todo o corpo do texto, existem estruturas que estão em negrito, olha só. Então, todas essas estruturas aqui são estruturas que vão ser válidas para você
na hora que você for interpretar o texto ou até mesmo na hora que você for ler. Então, vai ser importante para você, em algum momento, essas palavras, essas partes que estão aqui em negrito, beleza? Então, eu vou pedir para vocês lerem esse texto agora, e aí já na sequência, na página aí, número 27, vocês podem responder essas duas perguntas aqui que estão no número 2, aqui, ó. Quando ele fala skim the test e scan the test, tá? Vocês não vão se atentar agora a descobrir o que é o skim e o scan ainda, beleza? Vocês podem fazer as perguntas aí da melhor maneira possível, do que for mais confortável para vocês, tá? Então, aqui na número 2 ele quer saber what's the main idea of the text? Então, qual que é a ideia principal do texto? How many suggestions does the author give? Então, quantas sugestões o autor dá para você aí se tornar esse adulto, né? What is the author's warning? Então, qual que é a advertência que o autor faz no texto? E how does the author think others should be treated by those who are interested in growing up? Então, o que o autor pensa que pode ser feito aí para aquelas pessoas que estão interessadas aí nesse processo de crescimento. Beleza? Então, vocês podem responder aí e na sequência vem a resposta, beleza? Muito bem, pessoal, fizeram aí as respostas, então vamos ver. What is the main idea of the text? A gente tem aí a ideia principal do texto, é a de que people must take responsibility, então que as pessoas devem sim de fato ter responsabilidade aí no seu dia a dia. Na letter B, how many suggestions does the author give? Ele fala aí no texto 7 suggestions, 7 suggestions, que são exatamente essas que eu falei lá no início, lembra? Que era para vocês prestarem atenção, a gente até marcou, ó. Então, make a list of both long-term and short-term goals. Então, você fazer uma lista dos seus objetivos a longo e a curto prazo. Embrace your hobbies and interests. Então, é você abraçar aquilo que você gosta de fazer, os seus hobbies e os seus interesses. Create a daily schedule. Então, é criar aí a sua rotina diária, incluindo o fim de semana. Difference between needs and wants. Então, as diferenças entre aquilo que você precisa e as suas necessidades, né? Respect others by treating them as you yourself would like to be treated. Então, é você respeitar os outros da mesma forma como você gostaria de ser respeitado. Respect your body by developing healthy habits. Então, é você cuidar aí do seu corpo físico, né, da melhor maneira possível, para fazendo dieta, praticando algum exercício físico. E a última aqui, ó, interact with adults, not only your peers. Muitas vezes a gente pensa, né, que o adulto ele não vai trazer nada pra gente, né, mas não, vai sim, né, a gente quando conversa com o adulto, a gente vê que muitas vezes eles passam ou já passaram por muitas experiências parecidas com as nossas. E aí facilita a nossa vida, né? Então é expandir o nosso mundo ao invés de ficar aí só nos mesmos grupinhos do pessoal da escola e tudo mais. Beleza? Agora, gente, nessa página 27 aqui, ó, vocês vão encontrar 6 exercícios de múltipla escolha. 5 exercícios, na verdade, de múltipla escolha. Vocês podem executar, tá? Tanto esses exercícios aqui, quanto esses outros aqui, ó, da seção Brain Teaser, dessa página aqui, vocês podem executar e conferir o gabarito de vocês lá no final do livro, tá certo? Eu não vou passar por eles aqui, até para o vídeo não ficar muito extenso, tá? Todos esses exercícios aqui da seção Practice It, vocês podem executar já a partir
do momento que vocês acharem melhor, porque eles são exercícios livres, ok? Com resposta lá no final. E agora sim, pessoal, lá na página 29, agora, essa que vocês já estão vendo aí na tela, inclusive, a gente vai tratar sobre as duas estratégias em si. A estratégia do skimming e a estratégia do scanning. Deem só uma olhada aí. Então, o skimming means reading quickly to identify the main idea of a text. To skim effectively, you need to look at verbal and non-verbal information. Então, gente, a técnica do skimming é aquela que vai permitir com que eu identifique qual é a ideia principal do texto. Então, a função básica é essa, identificar a ideia central do texto apenas, ok? Só isso. E aí ele diz aqui, when skimming, you move your eyes down the page as much as you move them from side to side. Então, gente, quando eu faço a técnica do skimming, vamos supor que eu tenho esse texto aqui exatamente, ó, que está ocupando a minha página aqui. Eu vou mover os meus olhos apenas, tá? Então, falando de uma outra estratégia tranquila para mim, eu vou executar o movimento dos meus olhos da melhor maneira possível para mim. Então, eu vou fazer um movimento aqui com a setinha para vocês entenderem. Quando a gente faz a leitura normal, geralmente eu faço esse movimento aqui, né? Eu começo da esquerda, vou até a direita, eu faço um movimento assim, ó. Tá vendo? Na técnica do skimming, eu não tenho a necessidade de fazer isso da maneira fácil possível. Eu posso ir fazendo esse movimento aqui, ó. Então, eu começo aqui, vou aqui embaixo, venho aqui do lado de cá, eu subo, eu venho aqui no meio, eu vou para o outro lado, eu vou fazendo um movimento, às vezes, circulares, aí cada um vai criar a sua melhor estratégia, tá? Porque a técnica do skimming é essa. Eu fazer uma leitura geral, porque eu estou buscando o quê? A main idea, a ideia principal do texto. E aí eu tenho 4 dicas aqui que são válidas. A primeira, read the first paragraph carefully to get an idea of what the subject of the text will be. Então, eu faço a leitura do primeiro parágrafo para eu poder tentar perceber qual ou sobre quem ou o que aquele texto está falando, não a ideia principal. Tá? Read the first and sometimes the second sentence of each paragraph. They usually convey the main idea of the paragraph. Então, eu leio a primeira ou, às vezes, a segunda frase de cada parágrafo, porque também pode conter aí informações importantes sobre a ideia principal. After that, your eyes should drop down to the end of the paragraph, looking for important pieces of information, such as dates and names. Então, é aquilo que eu falei do movimento dos olhos, ok? E por último, read and pay attention to the last paragraph as it may contain the summary. E aí, por fim, você vai lá no último parágrafo do texto e dá também uma lida nele mais fechada, mais redondinha, porque ali pode conter a informação principal que você precisa ou até mesmo um resumo total do texto para você. Depois nós vamos para a técnica do scanning. A técnica do scanning, ela consiste na busca de specific information. Então eu já estou buscando aí informações específicas sobre alguma coisa. When scanning, you move your eyes quickly looking for specific words and phrases, as when you are looking for a movie session or specific effects of a medicine in its leaflet. Então, gente, a técnica do scanning é aquela, então, que eu vou buscar coisas mais
específicas, porque eu estou buscando por informações específicas. Então, lembra no exercício anterior, quando ele fez a pergunta lá de quantas sugestões tinha no texto para se tornar um adulto, né? Aí lembra que eu falei, presta atenção que essas palavras aqui que estão em negrito, provavelmente pode ser alguma resposta, pode ser alguma dica, pode ser alguma ideia para facilitar. Tá aí. Então, querendo ou não, eu apliquei a técnica do scanning naquela hora, sem você que está aí me ouvindo saber disso, entendeu? How to scan. Agora, olha só. Underline the important information while reading the text. Então, voltando ao texto lá da página anterior, eu não tenho a necessidade, deixa eu abrir ele aqui para você ver, eu não tive a necessidade de fazer uma leitura muito direta. Eu vi que tinha palavras aqui em negrito, e vocês viram que eu marquei aqui com a ferramenta que eu tenho aqui, eu marquei create a daily schedule, differentiate between needs and wants, porque só do fato do texto trazer essa informação em negrito para mim, eu já tinha a ideia de que aquilo seria importante para mim em algum momento. Por isso que eu consigo fazer essa leitura, eu consigo enxergar todo esse processo, ok? Então, a número 2 aqui agora. When you read the question, identify the keyword and scan the text for it. Aqui já vale para os exercícios que aparecerem. Quando você lê a pergunta, você tem que identificar qual é ou quais são as palavras-chave daquela pergunta, e aí você buscar no texto palavras, estruturas que vão te ajudar a compreender melhor. Ok? Gente, utilizar as técnicas do skimming e do scanning facilitam e muito na hora da gente interpretar um texto, tá? Principalmente se eu estou ali dentro de prova, se eu tenho várias provas para poder executar. Então, utilizem essas duas técnicas, vocês vão ver que a vida de vocês enquanto alunos vai ficar mais fácil e mais tranquila, ok? Temos essas duas perguntinhas aqui agora no After Reading, onde ele diz: Get back to the text, how to grow up and be an adult. Então, aquele texto lá que a gente falou no início, and answer the following questions using the new reading strategies, whenever you think they are more appropriate. Então, which of the following does not involve skimming? Então, qual dessas 4 alternativas aqui não envolve aí o skimming? E a number 5, people are not scanning a text effectively when they. Então, as pessoas aí, no geral, nós, né, a gente não está utilizando a técnica do scanning efetivamente quando a gente faz o quê? Né? Temos aí as 4 perguntas e a resposta está lá atrás também no seu livro. Um forte abraço, até mais. Muito bem, gente, estamos chegando aí ao final dessa nossa primeira aula aí online, né? Eu sei que não é fácil, mas a gente precisa, sim, dar sequência nesse processo para a vida ficar mais fácil, né? Eu espero que tenha sido proveitoso, espero que tenha sido interessante. Gostaria que vocês abrissem aí no HD virtual o arquivo Lista de Exercícios 1, tá certo? Que é uma atividade avaliada, tá certo? Olhem lá no semanário, que tá lá também no HD virtual, as instruções. Vocês devem responder as perguntas, beleza? E enviar para o e-mail que tá lá até o dia 27/3, tá? Lembrando que não pode chegar depois do dia 27/3, senão a gente não vai poder computar como atividade realizada, beleza? Então fique de olho nos prazos, coloca aí no seu caderno, monta a sua agendinha, porque não vão ser só as minhas atividades, são as atividades de todo mundo, beleza? Um beijo, fiquem com Deus, a gente se vê na próxima aula, beleza? Tchau, tchau!